O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o seu coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam cancelados os nossos pecados. Amém. Antes de comentar o Evangelho, de falarmos um pouco sobre o Evangelho, gostaria de apresentar os novos irmãos que receberam a vestição, a primeira vestição dentro do mosteiro, começam agora a fazer um caminho um pouco mais árduo. Então, o irmão Tálito, o irmão Luiz e o irmão Moisés, hoje eles já portam a traje. Pode chegar mais perto, não tem medo não que... Eu sou nervoso, mas não sou feio, mas não mordo não. Tá? Então agora eles têm o hábito, que não dá para ver por causa da túnica, mas agora eles de fato estão ingressando um pouco mais dentro do mosteiro, com mais responsabilidade, com mais amor. Então rezamos, acompanhamos eles com as nossas orações para que eles possam continuar caminhando e chegar até a pátria celeste, vestindo o traje monástico. Amém. Obrigado. O Senhor Jesus conta uma parábola. Diz que não pode um cego guiar outro cego, porque senão os dois caem no buraco. De fato, ele está contando essa parábola para nós. Nós somos os cegos. E muitas vezes nós queremos guiar os outros. Muitas vezes queremos ter a pretensão de corrigir os outros e não nos corrigir a nós mesmos. Nós podemos ajudar os outros, mas primeiro nós temos que ser ajudados. Ajudados por Cristo, porque é Ele o único mestre, é Ele o único que de fato enxerga, de fato Ele consegue curar, Ele consegue nos ajudar a caminhar no caminho que nós devemos trilhar para o caminho da salvação. Então nós precisamos aprender que nós somos aqueles que seguem o Mestre. Não somos maior que o Mestre, não somos maior que Cristo. Nenhum santo, por mais que ele possa ser grande, ele foi maior que Jesus. Nós devemos imitar a Cristo. Somos chamados a ser cristão imitando a Cristo. Podemos ser próprios semelhantes a Cristo. As pessoas podem olhar para nós e de fato ter uma fé
tão grande em Cristo porque olhou em nós e viu a Cristo. Assim como acontecia com Madre Teresa de Calcutá, que diziam, eu acredito no Deus de Madre Teresa. Mas nós não podemos superar o Mestre. Então nós somos aqueles que se colocam nas mãos do Senhor, primeiro para ser curados da cegueira, porque na realidade nós não enxergamos bem. Nós enxergamos um pouco por graça de Deus, mas nós não somos aqueles que enxergam tudo, que veem tudo. Somos aqueles que estão procurando enxergar, estão sendo curados da cegueira. Somos aqueles que precisam próprio do Mestre, do médico, de Jesus, para ser curado, para que de fato possamos caminhar, porque senão o precipício, o abismo, é o nosso destino. De fato, quantas vezes, às vezes, na nossa vida acontece que nos desviamos, esquecemos um pouco de Cristo, afastamos um pouco da igreja, trilhamos um caminho um pouco diferente, e quando vemos, nós vemos que a nossa vida sem a igreja, sem o caminhar com Cristo, sem as santas missas dominicais, sem participar da vida sacramental da igreja que Jesus Cristo nos deixou, sem elas, sem essa vida com Cristo, nós nos encontramos cada vez mais no poço, cada vez mais escravizados no pecado, cada vez mais perdidos, cada vez mais vazios. E então nos acordamos e retornamos à igreja. Falo porque é o que eu, como padre, e acho que os outros padres também experimentam aqui no mosteiro, nas confissões. Pessoas que ficaram, às vezes nem tanto tempo, alguns meses ficaram fora da igreja, se aventuraram nas baladas, nas coisas do mundo que o mundo oferece, e depois já voltam, graças a Deus, voltam logo, para voltar à vida na graça com Deus. Alguns demoram mais, mas quantos estão voltando mais cedo? Por quê? Porque é Cristo que abre os nossos olhos. É Cristo que abre os nossos olhos. Por isso, diante de um erro do irmão, diante de uma falha do irmão, eu devo primeiro me corrigir, olhar para mim mesmo, tirar o cisco do meu olho, porque se Deus está me dando a graça de enxergar o erro do outro, é para que eu primeiro me corrija, porque eu não devo corrigir também com prepotência. Sabe, eu sou bom, sou melhor que aquele, eu vivo melhor do que o outro, então eu posso corrigir o outro. Não posso corrigir o outro com arrogância, porque quem converte não sou eu. Quem converte não são os bispos. Quem converte não são os ministros, os pregadores. Quem converte é sempre Cristo. É Cristo que converte. Cristo que encontra em mim, nos padres, nos bispos, nos missionários, nos pregadores, encontra um instrumento para que a sua palavra chegue aos ouvidos daquelas pessoas que precisam de fato ser curadas, de fato ser consoladas, de fato ter aquele empurrão para que eles possam voltar à vida com Cristo. E nós temos que ter essa consciência. Se somos aqui, se estamos aqui, não é por nossos méritos, mas é por causa do grande amor de Deus. Quer dizer, Deus nos amou tanto que nos escolheu para estarmos aqui hoje. Nos escolheu para sermos católicos, nos escolheu para sermos cristãos. Nos tirou de uma vida perdida para nos conceder a salvação.
Isso não é um orgulho, motivo de orgulho. Isso é um motivo de agradecimento a Deus. E porque eu encontro o Senhor, porque eu amo o Senhor, porque eu reconheço o que Ele fez na minha vida, então eu posso depois corrigir o irmão, mas não com prepotência, com amor. Com amor. E Jesus ele vai falar também: amai os vossos inimigos. E como que eu posso amar o meu inimigo? Porque, na realidade, eu não preciso ter inimigos. Eu não deveria ter inimigos. Porque nós somos aqueles que Jesus, que inimigo ele fez? Jesus disse que, sim, Jesus tinha um inimigo, que era o demônio, Satanás. É ele o único inimigo. Mas as pessoas não são inimigas. Ele corrigia os fariseus, os hipócritas, com severidade, mas corrigia por amor, porque sabia que se não agisse dessa forma, eles não conseguiriam se abrir, mas ele não tinha inimigos. E nós somos aqueles que, imitando a Cristo, somos chamados a não ter inimigos. Por isso que nós amamos os inimigos, somos chamados a amar os inimigos, que não é uma coisa fácil de fazer, mas na realidade nós temos que tomar o cuidado para que nós não venhamos a criar dentro do nosso coração inimizades com as pessoas. O outro pode ser meu inimigo, o outro pode me atingir, o outro pode me acusar, o outro pode vir contra mim para me derrubar, mas não é porque o outro é meu inimigo, me considera inimigo, que eu devo corresponder da mesma forma, que eu devo enxergar o outro como inimigo, que eu devo fazer da mesma forma. Por amor a Cristo, eu não me deixo ser levado pelo mal do outro. Eu não me deixo ser levado pelo mal do outro. Eu procuro vencer o mal com o bem, que não é fácil, porque nós todos somos humanos, nós todos vivemos nesse mundo, às vezes estamos tribulados, estamos também preocupados, e às vezes quando tem alguém que quer nos puxar o tapete, que quer nos atormentar, nós naturalmente vamos corresponder com agressividade, vamos responder com nervosismo, com ira. Mas, se nós, diante de uma pessoa assim, diante dos nossos inimigos, se nós olharmos para Cristo, se nós olharmos para Cristo e procurarmos caminhar com Ele, e procurar entender o que Ele deseja de nós, talvez nós consigamos não fazer com que o mal entre dentro de nós, do nosso coração. Eis que esse é o fruto bom que o Senhor espera de nós. Esse é o fruto bom que o Senhor deseja de nós. Que nós saibamos corresponder ao mal com o bem, que nós não nos deixamos levar pela nossa humanidade, pela nossa carne, porque conhecendo a Cristo, nós temos a capacidade de superar a nossa humanidade, superar as nossas fraquezas. Não porque nós somos bons, mas porque Cristo nos dá o dom, nos dá a graça. Então eu não conto comigo mesmo, eu conto com a graça de Deus. Com a graça de Deus, e me sustento e me apoio na graça de Deus. Se eu procurar fazer isso, me apoiar na graça de Deus, Deus ele entra com a sua graça. Se eu me apoio só em mim mesmo, se eu deixo a minha humanidade falar, se eu me ofendo, me deixo ofender pelo outro, aí sim eu vou cair na ira, eu vou ter inimigos, eu vou criar inimizades, eu vou criar o mal dentro de mim.
porque eu permiti isso, porque eu não me apoiei na graça, eu me apoiei nas minhas forças, eu me apoiei em mim mesmo. O Senhor, Ele nos convida a nos apoiar nele, a confiar nele. Ele é aquele que cura, Ele é aquele que nos dá a graça, Ele é aquele que nos sustenta, é Ele que vem em nosso favor para podermos caminhar bem. E é esse o fruto que Ele deseja de nós. Um bom fruto, aliás, uma boa árvore dá bons frutos. Se nós, de fato, caminhamos com Cristo, nós podemos dar bons frutos. Se nós trazemos Cristo para a nossa vida, Cristo no nosso dia a dia, se nós temos uma vida também de oração, podemos dar bons frutos. Agora, se nós só participamos das missas dominicais, se nós participamos, que nem agora entre o carnaval, vamos nas baladas, vamos nas coisas, vamos frequentar as coisas até indecentes, é claro que Cristo não pode me sustentar nisso. É claro que eu não vou dar bom fruto. É claro que eu não posso dar bom fruto, porque eu estou me entregando ao pecado, me entregando à escravidão do pecado. Mas se eu procuro me unir a Cristo, Cristo me dá os bons frutos. E na primeira leitura nós vemos que a palavra é muito importante. Uma pessoa, ela deve ser julgada por aquilo que ela fala. Às vezes nós temos o mau hábito de olhar as pessoas e julgá-las pelo que nós vemos, por aquilo que nós vemos. Então, se a pessoa ela é talvez mal vestida, uma pessoa simples que não tem talvez uma condição financeira, às vezes se veste muito mal, se veste às vezes até com roupa bem suja, bem rasgada, nós julgamos as pessoas. Julgamos, às vezes temos medo de ser um assaltante, de ser alguma coisa. Quantas vezes nós julgamos os outros? Achamos que o outro é orgulhoso, o outro é prepotente. Às vezes nem conhecemos bem e já rotulamos a pessoa. E o eclesiástico ele vem dizer que é pela palavra, é por aquilo que as pessoas falam que devem ser julgadas. Nós devemos conhecer as pessoas por aquilo que elas falam, não por aquilo que nós temos a impressão, por aquilo que nós achamos, mas por aquilo que elas falam, porque elas falando, elas expressam o que tem dentro do coração, o que tem dentro do mais profundo do seu tesouro. E nós entendemos como é o interior da pessoa, se a pessoa de fato é de boa índole ou se a pessoa é de má índole. Porque uma pessoa má, ela vai só tirar mal de si mesmo, de dentro do seu coração, vai ter maldade na sua fala, na sua conduta. Uma pessoa boa, que tem um coração bom, que tem uma índole boa, ela só vai poder tirar coisa boa. Ela só vai tirar coisas boas do seu tesouro. Então, pelo falar, nós mostramos o que somos. Pelo falar, nós conhecemos as pessoas. Pelo falar, é que nós devemos julgar as pessoas e ver quem é que nós devemos colocar no nosso ciclo de amizade. Tem pessoas que vêm, que às vezes falam bem, e nós percebemos que elas estão fazendo o quê? Nos levando para um mau caminho. Quer dizer, temos que entender o conteúdo da palavra, o que a pessoa tem, qual a intenção da pessoa. Não só as palavras belas que falam, mas aquilo que ela deseja em falar as coisas. Porque assim nós entendemos o que ela tem dentro. Se tem boas intenções ou se tem más intenções.
E assim, permanecendo junto com Cristo, nós podemos dar bons frutos. Se nós temos um coração voltado a Deus, se nós buscamos ser pessoas justas, pessoas honestas, do nosso coração só poderá sair coisas boas. Porque unido a Cristo, nós poderemos só falar coisas boas. Não teremos maldade no coração. E poderemos responder, aliás, o mal com o bem. Poderemos responder o mal com o bem. Por quê? Porque estaremos com Cristo. Teremos a força de Cristo na nossa vida, a força dos sacramentos. Teremos a vontade e o desejo de não ofender a nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que falta na nossa vida. Talvez o que falta mais para nós hoje é a vontade de não ofender nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não a vontade emocional, né, que me leva a um extremismo. É a vontade de não pecar. É a vontade de fugir do mal, fugir das tentações. Essa vontade deve ter dentro do meu coração. Essa vontade deve crescer dentro do meu coração, para que o meu coração seja um tesouro onde fique guardado o amor de Deus, onde fica conservado o amor de Deus. E é de lá que eu devo tirar todas as minhas palavras. É de lá que eu devo tirar todas as minhas ações. Porque se eu não baseio no amor de Deus, no amor de Cristo, para, por exemplo, servir ao irmão, eu estou apenas servindo a mim mesmo. Minhas palavras podem ser vazias, porque é o amor de Cristo que dá o sabor. É o amor de Cristo que leva o outro à conversão. É fazer as coisas por amor a Cristo. Então, irmãos, procuremos nós dar frutos bons para nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o fruto maior que nós vamos dar, se permanecermos com Cristo, é a ressurreição. Quer dizer, Jesus Cristo nos deu a ressurreição, e nós permanecendo com eles, teremos também nós a ressurreição de Cristo. Ele próprio nos dará a ressurreição, a vida eterna. Então, irmãos, procuremos nós vigiar nas nossas palavras, entender aquilo que temos dentro do nosso coração, procurar sermos aqueles que, por primeiro, se deixam curar por Cristo, por primeiro se deixam olhar por Cristo, por primeiro procuram se corrigir, para depois, com a graça de Deus, com o amor de Deus, poder talvez falar uma palavra ao irmão, mas procurar de fato compreender que é só Cristo o médico dos médicos, é só Cristo aquele que pode de fato nos curar a nossa cegueira. Que o Senhor nos ajude na nossa vida e que possamos de fato nunca nos afastar dele, nunca fechar os nossos olhos para ele, mas sempre confiar no seu amor, sempre confiar na sua misericórdia e sempre, principalmente, ter ouvidos à sua palavra, porque é essa palavra que deve ruminar o nosso coração, essa palavra que deve permanecer dentro de nós, para que cada vez ela ocupando a nossa vida, possa de fato dar o fruto que Deus necessita e quer de cada um de nós.